Meus queridos, como vocês estão? Espero que super bem. Eu sou William Corbellini, terapeuta holístico e mestre em magia, e hoje eu inicio uma série de vídeos no programa Chimarrão e Magia, onde vamos conversar sobre espiritualidade, bem-estar e a própria magia. Antes de continuarmos nesse bate-papo, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, já seguirem a página e também compartilharem esse conteúdo com os seus amigos. Vamos lá? Hoje, então, vamos conversar sobre um assunto que ele é muito ainda temido e ignorado por algumas pessoas, e já por outras traz um certo fascínio, assim podemos dizer, diante do mistério que circunda, que é a própria morte. Eu vou tentar passar o máximo de informação possível para vocês, que esteja atrelada tanto com um olhar mais da neurociência e do comportamento, quanto à espiritualidade e também como a morte ela é vista dentro da magia. Em primeiro momento, a gente precisa tentar compreender que a morte ela tem um papel fundamental, né, como parte integrante da vida, porque parte do pressuposto que a gente precisa estar vivo para que exista a morte, né? Então essa ideia de transição. E além disso, pensar que a morte ela faz parte do ciclo natural da existência humana, da existência animal e de todos os seres, né? Então, o que acontece? A gente tem aquela ideia de concepção, o nascimento da criança, o desenvolvimento que está atrelado à formação do caráter, né, a parte da adolescência, fase adulta. E após isso se chega em algum momento da nossa vida onde que a morte ela se aproxima. Não importando se é por questões de saúde, né, ou por alguma fatalidade que venha a acontecer, né? Mas a morte ela está fazendo parte da nossa vida, ela sempre está ao nosso entorno, tá? Além disso, a gente tem que pensar que a morte ela não é somente a morte física, né? Ela não está atrelada somente ao desencarne humano, porque a gente vivencia processos de morte e de morrer constantemente. São todos os dias a gente passa por essas situações. Que seja deixar, né, romper um relacionamento, se desligar de uma empresa, buscar por novos caminhos. Esse sentimento da morte, ele está relacionado, ele faz parte dessa trajetória. Porque eu preciso que algo que até então estava presente na minha vida morra, né, passe a não existir mais, seja cortado certos laços, para que assim seja possível vivenciar um novo ciclo. Tá? Então, a gente já começa a ampliar mais essa visão, essa consciência, diante do que realmente a morte em si ela está relacionada. E a pergunta que fica diante dessa situação é o que torna a morte difícil de ser lidada. Quais que são os aspectos? O que está em volta disso? E eu diria que existem alguns elementos, que são eles: as crenças, a falta da preparação para o momento e o apego. Começando pelas crenças,
a gente pode identificar logo de início o nosso histórico, né? Durante anos, a gente foi condicionado diante de uma cultura, diante de dogmas, diante da própria religião, que foi repassada dos pais para os filhos, né, dos filhos que vão passar depois para os seus filhos, né, sempre perceber da mesma forma, né, dentro de uma mesma cultura. Então, de certa forma, boa parte das filosofias de vida e das religiões que estão mais apegadas, a gente pode dizer daqui a pouco até um certo Deus comum, né, uma visão dependendo até mesmo monoteísta, eles acabam não tendo toda uma preocupação em lidar com a comunidade de uma forma com que trabalhe, né, essas crenças que estão em volta da morte da melhor forma possível. Já, por outro lado, existem, sim, religiões e filosofias de vida que têm um preparo desde muito cedo, né, para que as crianças já compreendam como que é esse período de transição, já começam a ter também uma noção do outro lado, né, daí cada religião vai ter a sua percepção, né, da morada e da continuidade da vida espiritual, né, do espírito diante dessa trajetória. Então, eu diria para vocês que esse é um dos primeiros pontos. O outro que está relacionado é a falta de preparação, né? Então, as crenças que elas foram, de certa forma, incumbidas, né, de geração após geração, e esse despreparo, né, porque os pais não conseguem conversar com seus filhos sobre esse tipo de assunto, a própria cultura, a própria sociedade não gosta de tocar nesse assunto, porque acreditam que é algo delicado, né? Acreditam que não tem que ser explanado, porque envolvem sentimentos que podem desencadear certos processos. Então, essa falta de preparação, de saber como lidar quando chegar o momento da morte, né? Tanto os familiares quanto todo esse núcleo que está envolvido com a situação, faz parte também desses elementos. E eu diria que o terceiro ou o principal seria o apego, né? O apego que a gente desenvolve diante das situações, da nossa trajetória, com as pessoas. O apego que a vida inteira a gente é condicionado a se apegar, né, e ter uma proximidade, tanto das pessoas que fazem parte da família, que tem um vínculo mais íntimo do nosso ser, que a gente gosta, né, tem um carinho especial, a gente desenvolve uma relação de apego. A questão que a gente precisa ver diante do apego é o quanto profundo é esse sentimento. Porque o apego é algo que a gente tem que trabalhar ao longo da jornada, né? Ao longo da nossa caminhada. Quanto menos apego a gente tiver diante das situações e com as pessoas, melhor a gente vai conseguir lidar diante do momento que acontecer algo, né? Uma despedida ou acontecer algum tipo de fatalidade, né? Então, quanto menos apego a gente tiver, melhor será a resolução, a passagem em si. Eu não estou querendo falar para vocês para não terem sentimento com as pessoas. Não seria isso, né? Mas sim conseguirem se questionar, né? Como eu lido hoje com o apego aos meus familiares? Como eu lido hoje com o meu apego a certas situações que estão relacionadas à vida? Às vezes o apego ao trabalho, às vezes o apego a um certo relacionamento, que se tem de amizade ou que fosse afetivo. Como que está sendo desenvolvido isso? Né? Essa pergunta fica para vocês, fica para mim também, para que a gente consiga analisar melhor. Se a sua resposta for, eu não consigo ficar longe daquela pessoa, eu não consigo me ver sem ela, continuar a minha vida sem ela,
ou continuar a minha vida sem esse trabalho, é porque o seu nível de apego, ele está ao extremo. E, de certa forma, tu precisa, né, recapitular e revisar os passos, né? O que é necessário eu tomar como atitude e como comportamento na minha vida para que eu melhore esse aspecto, para que eu consiga me ver mais livre, mais liberto. Porque daí sim, vocês vão perceber que vai haver um reflexo, né? O momento que eu me trabalho diante do apego, que eu começo a ter uma preparação melhor diante dessa caminhada, em relação à morte, em relação a esse sentimento de despedida. E eu também trabalho todas as minhas crenças limitantes que foram incumbidas durante a jornada, eu vou ter um olhar diferenciado diante do momento da despedida, né? No momento que acontecer algum corte diante da sua trajetória, das situações ou junto com uma pessoa. Já dentro da neurociência, estudamos toda a estrutura que envolve a parte do organismo, a parte neurológica também, e que todo esse desencadeamento vai gerar um comportamento, um reflexo, né, diante dessas situações que esteja vinculado à morte. Então se percebe que é ativado alguns pontos no cérebro e no sistema nervoso, onde que literalmente, quando a pessoa ela presencia, né, ela vivencia algo que esteja relacionado à morte, é como se ela estivesse se despedindo, é como se ela estivesse perdendo parte, né, ou perdendo algo que está vinculado ao ser dela, né? Então gera todo um processo de insegurança, de medo, né, de desespero, de angústia. Tem várias partes do cérebro que são ativadas quando a pessoa ela passa por esse processo, né, de despedida e vivencia em si a morte. Já dentro de uma visão da espiritualidade e também relacionada à magia, a gente vai ver a compreensão da morte por diferentes caminhos e facetas. Por que isso? Porque existem diversas filosofias de vida, existem diversas religiões, e cada uma delas vai ter uma particularidade. Cada uma delas vai perceber o processo em si da morte, do desencarne, por uma ótica, por uma perspectiva. Então a gente pode citar, que nem a Igreja Católica, né? Existe um aspecto de que a pessoa, se ela morre, ela vai ficar daqui a pouco num período, né? Num momento, num ambiente de transição, onde que ela vai ter que revisar alguns aspectos da vida, ou ela vai direto para o céu, ao encontro de outras pessoas que ela ama, né, que faz parte da família em si. Já numa visão mais espírita, tem os aspectos do nosso lar, né, o Vale dos Suicidas, onde que é feito os resgates. Então, dependendo muito de cada linha, né, até mesmo dentro da magia, a gente tem o reino, né, dos mortos, a gente vai conseguir trabalhar com um aspecto, né, de uma forma. E isso também está relacionado à preparação, né? A espiritualidade, a magia em si, esses aspectos que estão em volta da fé, trazem esse olhar da preparação para a morte. Porque a fé, a crença, né, vai fazer com que tu enxergue e tenha uma perspectiva diante desse caminhar, né, diante da trajetória enquanto estiver vivo, e o grupo também, a cultura que está em volta, para que quando chegue no momento exista e seja firmada aquela crença. A pessoa agora ela está em um local melhor, né? Agora a pessoa ela está no céu ou ela está junto com seus entes queridos. Então tem esse tipo de visão. A gente pode dizer que dentro da espiritualidade e da magia existe uma certa flexibilidade, né, de como a pessoa ela vai acreditar, de como ela vai lidar com essa passagem. E indo agora para o final da nossa conversa,
Só mais uma questão relacionada ao apego que eu acho interessante que a gente possa conversar, né, e compartilhar. Diante da minha trajetória como terapeuta e até mesmo dentro da magia, eu já vi diversas pessoas que ficaram doentes ou passaram por alguma situação delicada na vida e tiveram que ficar de cama, né? Tiveram que ficar hospitalizadas. E tudo isso, de certa forma, foi um reflexo, sim, do que aconteceu, da doença ou do problema, mas o prolongar da pessoa diante da existência terrena. Existem diversos fatores devido a esse prolongar, mas um deles é o apego. O apego da pessoa que está passando por esse problema, né, a pessoa que está doente, que ela não quer se desapegar de algo, que seja de sua família, de um bem, né, ou da própria vida que ela tinha. E, por outro lado, o apego dos familiares. Eu vejo muito a necessidade, até hoje, de trabalhar o grupo familiar e de trabalhar junto a pessoa que está nesse momento de transição, para que todos consigam se libertar, consigam se desapegar, para que o desencarne aconteça. Falando assim, parece que soa, né, com uma certa frieza, mas é necessário, porque às vezes, né, boa parte das vezes, a pessoa ela já está preparada para se libertar, para ela efetivar essa passagem, a transição para outros reinos, né, para outro local, e existe todo esse apego à matéria vinculado. Então é algo sim que precisa ser revisto, que precisa ser compreendido melhor, para que todos consigam, né, adquirir esse novo olhar e deixar a situação fluir melhor. Tá? O assunto em si, morte, ele é muito vasto. Né? A gente poderia ficar aqui conversando um bom de um tempo, mas eu gostaria que vocês tirassem esse momento de reflexão, né? Pensar como está o teu sentimento hoje em relação à morte. Como vocês veem a morte, né? Se vocês conseguem compreender, se vocês conseguem assimilar, como vocês vivenciam diariamente as perdas e as despedidas. Né? Tentem fazer essa reflexão, depois se quiserem entrar em contato comigo também, comentarem, para que a gente compartilhe mais, né, crie essa rede, porque é de extrema importância que a gente tenha essa percepção e converse sobre a morte de forma natural, pois ela faz parte da vida. Né? O conhecimento, né, e o autoconhecimento principalmente, ele proporciona muito a expansão, né, a expansão da nossa consciência perante a vida, diante da nossa caminhada. Então, continue tendo esses momentos de reflexão, de autocuidado, né, de perceberem como estão os pensamentos, né, como vocês estão direcionando, tá bom? Eu espero que o conhecimento de hoje ele tenha agregado ainda mais, né, valor na sua caminhada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, a gente conversa, tá bom? E eu desejo um lindo e abençoado dia para vocês. Gratidão.